Victime Pascali laudes in mole Christiani, aius redemit nobis Christus in laces Patri, reconciliavit peccatore. Irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo, neste domingo nós celebramos a Ascensão do Senhor. E neste dia a liturgia nos apresenta para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Em profunda conexão com esta leitura do Evangelho está também a primeira leitura, que é extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11. A primeira leitura nos diz que 40 dias depois da ressurreição, durante este período, Jesus esteve com seus discípulos, apareceu para eles e lhes deu várias instruções. Ao término deste período de 40 dias, chegou o momento de Jesus voltar para o Pai, o momento da sua ascensão aos céus. E a primeira leitura descreve este momento dizendo que os discípulos estavam ali junto de Jesus e depois dele ter conversado com eles, ele foi levado ao céu. À vista deles, uma nuvem o encobriu, de forma que os olhos deles não podiam mais vê-lo. Este momento é um momento muito simbólico, quando diz que uma nuvem o encobriu e os discípulos não podiam mais vê-lo. Aqui é um momento de transição. Um momento de transição na relação entre os discípulos de Jesus e ele. Se antes eles tinham Jesus diante de seus olhos, fisicamente, agora a presença de Jesus continuará na vida dos seus discípulos de outra forma. Aqui, portanto, vemos uma página na história que é virada. Os discípulos, num primeiro momento, experimentam a ausência de Jesus. E a ausência dói. Por isso, diz aí nesta primeira leitura, que os discípulos ficaram ali parados, olhando para o céu, talvez tentando ainda entender o que significava aquilo, sem ação, inertes. E enquanto assim estavam, diz aí que 2 homens ou 2 anjos, vestidos de branco, perguntaram para os discípulos: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. É importante nós pensarmos neste questionamento que os 2 anjos fazem aos discípulos. Por que ficais aí parados, olhando para cima? Ou seja, os anjos estão como que dizendo aos discípulos: não fiquem perdendo tempo com a cabeça nas nuvens, olhando para o céu. Agora é a hora de vocês darem continuidade a tudo aquilo que Jesus fez, ensinou, mostrou e realizou. Então aqueles 2 anjos como que dão um empurrão nos discípulos,
para que eles não ficassem ali parados, olhando só para o céu, com a cabeça nas nuvens. Por quê? Porque Jesus tinha cumprido a missão dele. E agora é a vez dos seus discípulos cumprirem a missão deles. É a nossa vez. Jesus já veio, já mostrou, já ensinou. Então agora cabe à comunidade dos seus seguidores dar continuidade à missão dele. Aliás, no Evangelho, Jesus fala exatamente isso. O Evangelho nos diz que antes de Jesus subir ao céu, ele disse para os seus discípulos: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E ainda, voltando lá na primeira leitura, Jesus disse aos discípulos: Recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Ou seja, antes de voltar para o Pai, Jesus já tinha ordenado aos seus discípulos para que eles não ficassem parados, porque senão a mensagem do Evangelho iria também ficar estagnada. Jesus já tinha dito a eles: ide pelo mundo. Ainda falou que enviaria a força do Espírito Santo para que eles fossem testemunhas dele até os confins do mundo. Portanto, irmãos e irmãs, aqui nesta passagem do Evangelho nós vemos a missão de todos nós cristãos. Ide pelo mundo, levai o Evangelho. Nossa missão, Jesus trouxe o Evangelho e agora, ao partir para o Pai, Ele deixou o Evangelho em nosso coração para que nós o levemos ao mundo inteiro. Levar o Evangelho através das nossas atitudes, da nossa vida. Levar o Evangelho ao mundo inteiro através do nosso serviço ao próximo, através da solidariedade, da caridade. Levar o Evangelho ao mundo inteiro através da vivência, do amor que Jesus nos ensinou. Levar o Evangelho ao mundo inteiro através das boas obras, através da nossa luta por justiça, do nosso empenho pela construção de um mundo melhor. Portanto, ser cristão significa que nós não queremos ficar parados, olhando para o céu, apenas como aqueles primeiros discípulos ficaram naquele primeiro momento. Mas ser cristão é sentir-se como alguém enviado por Jesus ao mundo, para que possamos ser testemunhas dele. Testemunhas que testemunham pela vida tudo aquilo que ele ensinou e que nós temos no coração. É interessante nós pensarmos que os primeiros seguidores de Jesus experimentaram a presença dele, a presença física de Jesus, mas aquela presença era uma presença limitada, num tempo determinado e num lugar específico. Mas agora, após a ressurreição, Jesus não está mais presente apenas num lugar, mas Ele está presente em todos os lugares. Sua presença é sem qualquer limites. Ele está presente de muitas formas na nossa vida. Ele foi para o Pai, mas continua para sempre conosco. Presente através da pessoa do nosso irmão, presente através da Eucaristia, através da palavra dele, através de cada gesto de amor e de solidariedade que acontece neste mundo. Aí está o Cristo ressuscitado, presente para sempre conosco. E nós somos chamados a fazer com que esta presença de Cristo realmente se estabeleça em todos os lugares, através da vida que a gente vive, através dos nossos gestos de amor, da vivência do Evangelho. É assim que o Senhor continuará sendo testemunhado
por todos nós que hoje somos discípulos, a quem Jesus dá também esta ordem: ide pelo mundo e levai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.